origem do documento, ou melhor, na origem do movimento, como se recordam, eu falei nos decretos de lei. Nessa altura, criaram-se dois grupos dentro dos capitães e dentro das Forças Armadas. Por um lado, aquele que é o movimento dos capitães, cuja história eu tenho estado a contar. Por outro lado, o grupo que se auto-intitulou na altura Espúrios, e portanto chamou-nos a nós os puros, e auto-intitularam-se eles de Espúrios, que eram precisamente os oficiais do quadro oriundos de milicianos e que teriam sido beneficiados pelos decretos, se os decretos tivessem ido para a frente. Portanto, criam-se esses dois grupos com interesses socioprofissionais concorrentes, portanto, relativamente antagónicos. E por isso, esse grupo não está nesta conspiração. Acontece que em janeiro, dado que o ajudante de campo do General Spínola era um oficial paraquedista, o António Ramos, precisamente oriundo miliciano, eles fazem uma ligação ao General Spínola, fazem um abaixo-assinado de 100 e tal oficiais e vão ao General Spínola, obtêm do General Spínola o compromisso de que vai defender os interesses dele e eles manifestam ao General Spínola uma posição de apoio incondicional. E, portanto, no início, durante o mês de janeiro, dá-se esta aproximação desse grupo ao General Spínola. Entretanto, o General Spínola sabe que nós estamos a começar a discutir o documento e apressa, na minha opinião, apesar deles dizerem que não, apressa a saída do livro Portugal e o Futuro. E sai o livro Portugal e o Futuro. E neste livro, Portugal e o Futuro, o livro tem muita importância em alguns aspectos, mas eu gostaria de vos dar a seguinte opinião. Eu acho que tem menos importância do que aquela que muita gente lhe dá, mas tem de facto muita importância, noutro aspecto, principalmente num aspecto. O General Spínola era um cabo de guerra prestigiado, bem ou mal, mas era bastante prestigiado, e que não podia ser acusado de traidor à pátria se defendesse a descolonização e a independência das colónias. E, portanto, uma das coisas que muitos militares tinham no subconsciente e não só, era aquele velho problema de que, se nós formos negociar e apoiar a descolonização, estamos a trair a pátria. Portanto, quando o General Spínola aparece com este livro, liberta a consciência de muitos militares, mesmo dos que andam na conspiração, que se sentiam piados por essa questão da possível traição à pátria se fossem para a descolonização. E, portanto, nesse aspecto, em relação a nós, a grande importância do livro é esta. Não nos vem dar, não vem ser nada importante para nós no que diz respeito à questão política, à questão da conspiração, à questão do golpe que vai ser o 25 de Abril, mas vem-nos dar importância no facto de libertar a mentalidade de muitos. Por outro lado, o General Spínola, neste livro, faz duas afirmações, e provavelmente quando tiverem a sessão sobre a descolonização vão tratar desse tema, faz duas afirmações que são extraordinariamente importantes, mas em relação às quais ele depois vem a recuar bastante e vai complicar extraordinariamente o processo que segue ao 25 de Abril no que diz respeito à descolonização e não só, mesmo no processo interno. Ele afirma no livro, por um lado, tenho uma perfeita consciência de que já é tarde, é uma frase que ele escreve neste livro, e por outro lado, afirma que o problema colonial é um problema político e não militar e, portanto, só tem solução se nós reconhecermos o direito dos povos à autodeterminação. E, portanto, esta afirmação consta do livro dele. É de facto, o livro sai para a opinião pública, tem uma importância extraordinariamente grande,
porque prepara claramente, e o livro tem essa importância, prepara o ambiente para que alguém venha, de novo, alguém vem, isto vai mudar, porque quando um general com o prestígio do general Spínola, com o apoio do general Costa Gomes, publica um livro destes, é porque algo vai mudar, e leva o Marcelo Caetano, como ele diz depois no seu depoimento, a afirmar, na altura, o Marcelo diz que recebeu o livro é publicado no dia 22 de fevereiro, o Marcelo recebeu o livro, penso que no dia 18, só consegue começar a ler no dia 20 à noite, diz ele no seu depoimento, começa a ler o livro no dia 20 à noite porque estava esteve muito ocupado nestes 2 dias, e quando à noite começa a ler o livro, já não deixou de o ler, leu-o até ao fim e acabou de o ler aí às 3 ou 4 da manhã. E quando acabou de ler o livro, diz ele que tem a consciência perfeita de que o golpe vinha aí. Porque quando um general, com o apoio do general também chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, com o beneplácito do Ministro da Defesa, que tinha dado ao Agremança ter o livro, porque tinha sido aconselhado que assim o fizesse pelo general Costa Gomes. Fazem isto, diz o Marcelo, que teve a consciência de que algo de muito grave se aproximava. Portanto, esta saída do livro tem esta importância, por um lado importante, mas por outro lado também não é de maneira nenhuma, principalmente em relação ao movimento dos capitães, que entretanto tinham mudado de nome. Nós tínhamos mudado em Óbidos, tínhamos passado a chamar ao movimento dos capitães o MOFA, Movimento dos Oficiais das Forças Armadas, e mais tarde, a seguir antes do 25 de Abril, decidimos, com a inclusão da Marinha e da Força Aérea, decidimos passar-lhe a chamar Movimento das Forças Armadas, MFA, que é assim que aparece no 25 de Abril.